estava com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Hoje vamos ler mais 3 capítulos do livro de 2 Crônicas, ok? E é o nosso último vídeo deste ano. Amém? Glórias a Deus porque Ele nos tem ajudado, não é verdade? Então, leremos os capítulos 25, 26 e 27. Então, vamos à leitura? Livro de 2 Crônicas, capítulo 25. Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Jeoadã de Jerusalém. E ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, mas não com um coração perfeito. Ora, sucedeu quando o reino lhe foi estabelecido, que ele matou os seus servos que haviam assassinado o rei, o seu pai. Porém, ele não matou os seus filhos, mas fez como está escrito na lei, no livro de Moisés, onde o Senhor ordenou, dizendo: os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos morrerão pelos pais, mas cada homem morrerá pelo seu próprio pecado. Além disso, Amazias reuniu Judá e fez deles capitães sobre milhares e capitães sobre centúrias, de acordo com as casas dos seus pais, por todo o Judá e Benjamim. E ele os enumerou de 20 anos de idade para cima, e neles achou 300.000 homens escolhidos, aptos para sair à guerra, que conseguiam manusear a lança e o escudo. Também de Israel ele contratou 100.000 homens fortes e valentes por 100 talentos de prata. Porém, um homem de Deus veio até ele dizendo: ó rei, não permitas que o exército de Israel vá contigo, porque o Senhor não está com Israel, a saber, com todos os filhos de Efraim. Porém, se tu quiseres ir, que vá, sede forte para a batalha, Deus te fará tombar diante do inimigo, pois Deus tem poder para socorrer e para lançar por terra. E Amazias disse ao homem de Deus: mas o que faremos dos 100 talentos os quais dei ao exército de Israel? E o homem de Deus respondeu: o Senhor é capaz de te dar muito mais do que isso. Então Amazias separou o exército que veio até ele de Efraim para retornar para casa, porquanto a sua ira foi grandemente acendida contra Judá, e eles retornaram para casa em grande ira. E Amazias fortaleceu-se e conduziu o seu povo, e foram até o vale do Sal, e feriram a 10.000 dos filhos de Seir. E outros 10.000 deixados vivos, os filhos de Judá levaram consigo cativos, e os trouxeram até o cume da rocha, e os lançaram abaixo do cume da rocha, para que todos fossem quebrados em pedaços. Porém, os soldados do exército que Amazias enviou de volta, para que não fossem com ele à batalha, caíram sobre as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Horon, e feriram 3.000 delas, e tomaram muito despojo. Ora, sucedeu depois que Amazias chegou do massacre dos Edomitas, que ele trouxe os deuses dos filhos de Seir e os ergueu para serem seus deuses, e se curvou diante deles e queimou incenso a eles. Porquanto a ira do Senhor foi acesa contra Amazias, e ele enviou-lhe um profeta, o qual lhe disse: por que tens buscado os deuses do povo, os quais não puderam livrar o seu próprio povo da tua mão? E sucedeu que, enquanto ele falava,
O rei disse-lhe: Fizeram-te por conselheiro do rei? Refreia-te, porque serias tu ferido? Então o profeta refreou-se e disse: Eu sei que Deus determinou te destruir, porque fizeste isso, e não atentaste ao meu conselho. Então Amazias, rei de Judá, tomou o conselho e enviou Joás, o filho de Jeoacás, o filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: Venha, vejamo-nos face a face. E Joás, o rei de Israel, mandou dizer a Amazias, o rei de Judá: O cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: Dá a tua filha como esposa para o meu filho. E ali passava um animal selvagem que estava no Líbano e pisoteou o cardo. Tu dizes: Eis que feri os edomitas, e o teu coração exaltou-te a se gloriar. Fica agora em casa. Por que mexerias com a tua dor para que caias, a saber, tu e Judá contigo? Amazias, porém, não quis ouvir, porque era da vontade de Deus entregá-los nas mãos dos seus inimigos, porque eles foram atrás dos deuses de Edom. Assim Joás, rei de Israel, subiu, e ele e Amazias, rei de Judá, se viram face a face em Bet-Semes, a qual pertence a Judá. E Judá foi derrotado diante de Israel, e fugiram cada homem para sua tenda. E Joás, o rei de Israel, tomou Amazias, rei de Judá, filho de Joás, o filho de Jeoacás, em Bet-Semes, e o trouxe até Jerusalém, e demoliu o muro de Jerusalém, desde o portão de Efraim até o portão do canto, 400 côvados. E ele tomou todo o ouro e a prata, e todos os vasos que foram achados na casa de Deus com Obed-edom, e os tesouros da casa do rei, e também os reféns, e retornou a Samaria. E Amazias, o filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Joás, o filho de Jeoacás, rei de Israel. Ora, o restante dos atos de Amazias, os primeiros e os últimos, não estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel? Ora, desde o tempo em que Amazias se desviou de seguir o Senhor, fizeram conspiração contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Lax, mas enviaram após ele a Lax, e lá o mataram. E o trouxeram sobre cavalos e o sepultaram com seus pais na cidade de Judá. Segundo Crônicas, capítulo 26. Então todo o povo de Judá tomou a Uzias, que tinha 16 anos de idade, e o fez rei em lugar do seu pai Amazias. Ele edificou Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. 16 anos de idade tinha Uzias quando começou a reinar, e reinou 52 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jecolias, de Jerusalém. E ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que o seu pai Amazias fez. E ele buscou a Deus nos dias de Zacarias, que tinha entendimento nas visões de Deus, e enquanto ele buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. E ele saiu e guerreou contra os filisteus e demoliu o muro de Gate, e o muro de Jabné, e o muro de Asdode, e edificou cidades junto a Asdode e entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os árabes que habitavam em Gurbaal e contra os meunitas.
E os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu nome se espalhou, a saber, até a entrada do Egito, porque ele se fortaleceu sobejamente. Além disso, Uzias edificou torres em Jerusalém, no portão do canto e no portão do vale e na esquina do muro, e os fortificou. Ele também edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porquanto tinha muito gado, tanto na região baixa quanto nas planícies. Também lavradores e vinhateiros nos montes e no Carmelo, porque ele amava a lavoura. Além disso, Uzias tinha um exército de homens de luta que saíam à guerra em tropas, de acordo com a contagem feita pela mão de Jeiel, o escriba, e de Mazeias, o soberano, debaixo das mãos de Ananias, um dos capitães do rei. O número total dos chefes dos pais, homens fortes e valentes, foram 2.600, e debaixo da sua mão estava um exército, 307.500, que faziam guerra com muito grande poder para ajudar o rei contra o inimigo. E preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos e lanças e elmos e couraças e arcos e fundas para atirar pedras. E ele fez em Jerusalém máquinas inventadas por homens peritos para estarem sobre as torres e nos cantos dos muros para se atirar com flechas e grandes pedras. E o seu nome se espalhou muito longe, porque ele foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Porém, havendo-se fortalecido, o seu coração ficou exaltado para sua destruição, porque ele transgrediu contra o Senhor seu Deus e adentrou o templo do Senhor para queimar incenso sobre o altar do incenso. E Azarias, o sacerdote, entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, que eram homens valentes. E eles resistiram a Uzias, o rei, e disseram-lhe: Não compete a ti, Uzias, queimar incenso para o Senhor, mas aos sacerdotes, aos filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque tu transgrediste. Tampouco isto será para tua honra da parte do Senhor Deus. Então Uzias ficou irado e tinha um incenso na sua mão para queimar incenso. E enquanto estava irado com os sacerdotes, nasceu-lhe a lepra na sua testa, diante dos sacerdotes na casa do Senhor, ao lado do altar de incenso. E Azarias, o sumo sacerdote, e todos os sacerdotes olharam para ele, e eis que ele ficou leproso na sua testa, e o empurraram para fora dali. Sim, ele mesmo se apressou em sair, porque o Senhor lhe havia ferido. E o rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte, e sendo um leproso, habitou em uma casa separada, porque ele foi cortado da casa do Senhor. E Jotão, o seu filho, esteve sobre a casa do rei, julgando o povo da terra. Ora, o restante dos atos de Uzias, os primeiros e os últimos, escreveu o profeta Isaías, o filho de Amós. Assim Uzias dormiu com os seus pais, e eles o sepultaram com os seus pais no campo de sepultamento que pertencia aos reis, porque disseram: ele é um leproso. E Jotão, o seu filho, reinou em seu lugar. Livro de 2 Crônicas, capítulo 27.
Jotão tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jerusa, a filha de Zadok. E ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que fez o seu pai Uzias. Todavia ele não entrou no templo do Senhor. E o povo ainda agia de modo corrupto. Ele edificou o portão alto da casa do Senhor, e ele edificou muito sobre o muro de Ofel. Além disso, ele edificou cidades nos montes de Judá, e nas florestas edificou castelos e torres. Ele também lutou com o rei dos Amonitas e prevaleceu contra eles, e naquele ano os filhos de Amon deram a ele 100 de talentos de prata e 10.000 medidas de trigo e 10.000 de cevada. Grande quantia os filhos de Amon pagaram a ele, tanto no segundo ano como no terceiro. Assim Jotão se tornou poderoso, porque ele preparou os seus caminhos diante do Senhor seu Deus. Ora, o restante dos atos de Jotão e todas as suas guerras e os seus caminhos, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. E Jotão dormiu com seus pais, e eles o sepultaram na cidade de Davi, e Acás, o seu filho, reinou em seu lugar. Amém? Bom, terminamos aí mais 3 capítulos, né? Neste que é o último vídeo da leitura deste ano, ok? Bom, nós vimos aí, né, que o rei Uzias é mais um daqueles reis, né, daquelas pessoas com autoridade dada pelo nosso Deus, que tem esse período de estar buscando ao Senhor, mas depois que está o declínio, e desta vez o Senhor não recrutou nenhum espírito maligno, ele mesmo, né, coloca a lepra em Uzias, e é claramente este símbolo do pecado, né? Do pecado do homem, né? A natureza caída, que não há outra forma de nós vencermos a não ser estarmos em Jesus Cristo, né? Então essa natureza ela sempre retorna, e de maneira que a gente às vezes nem entende, né? Como um rei tão fortificado, a palavra diz que ele ficou tão poderoso, né? Muito poderoso, e ele vencia todas as guerras, e de repente ele diz não, né? Como Amazias, poxa, ele serviu ao Senhor e de repente os despojos, ele traz os ídolos, os deuses, e serve a esses deuses, né? É uma coisa que realmente nós, seres humanos, estamos suscetíveis a isso, e por isso nós devemos estar em Cristo, para que nós possamos seguir para o alvo, ok? Ninguém está livre de pecar, é claro, mas esse alvo nós temos que olhar para ele, tá bom? E é o processo, né? É o caminhar com Cristo, estar na videira verdadeira que é Cristo Jesus, para que a gente produza o fruto, né? Para que nós venhamos a dar fruto. Amém? Então vamos orar ao nosso Pai que está no céu, que nos guarda, que nos livra do mal, que anseia por ouvir aquilo que nós necessitamos, tá bom? Então vamos orar aí. Pai, muito obrigada, quero agradecer nesse dia por este ano, um ano maravilhoso que o Senhor nos abençoou, que o Senhor nos guardou, que o Senhor ouviu as nossas orações, o Senhor sempre ouve, é claro, mas que essas orações foram prontamente atendidas. Louvo e agradeço, Senhor, porque o Senhor é fiel.
Obrigada, Senhor, pela tua fidelidade para conosco, Pai. Gratidão por esse tempo, pelos moveres que o Senhor tem nos levado. Nós percebemos que há uma intensificação, há um afunilamento e uma intensificação, porque nós sabemos, Senhor, que está próxima a vinda do Senhor, né? Para buscar a sua igreja. Então, nós queremos, Pai, mais e mais, de forma intensa, de forma profunda, estarmos em relacionamento com o Senhor, todos os instantes da nossa vida, todo respirar, Pai, é o desejo do meu coração. E, Pai, nos livra do mal, nos livra, Senhor, da altivez, nos livra do orgulho, nos livra de acharmos que nós podemos não depender do Senhor, uma loucura, e nós já vimos quantos reis caíram em desgraça, em destruição, por imaginar que eles poderiam andar sozinhos, ser autossuficientes, acreditando que o poder vinha deles de fato. Não, não vem deles, vem do Senhor. O Senhor é o Todo-Poderoso. Tudo vem do Senhor. Todo o nosso louvor e agradecimento tem que ser ao Senhor. Toda a honra, toda a glória é para o Senhor, porque não existe outro como o Senhor. Não existe outro como o Senhor, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo teu amor. Obrigado pela vida do Senhor em nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe a salvação. Eu louvo e agradeço. E como eu disse no outro vídeo, não há palavras, Pai, para expressar a gratidão do nosso coração. E também queremos pedir, como a tua palavra disse, né? A oração que o Senhor nos ensinou nós santificarmos o seu nome e pedirmos, né, Pai, nos livra do mal, nos livra, Senhor, das emboscadas, nos livra, Senhor, do pecado, essa lepra, nos livra, Pai, nos guarda, nos orienta em tudo, para que nós agrademos ao Senhor, louvemos ao Senhor, que o Senhor seja o primeiro na nossa vida. As primícias é para o Senhor de tudo que nós vamos fazer, primícias para o Senhor, primícias do nosso dia, primícias dos nossos pensamentos, né? Tem até uma música que fala, Senhor, né? A primeira coisa do nosso dia tem que ser, nosso pensamento tem que ser para o Senhor, Pai. Então, muito obrigada, Deus. Eu sei que o Senhor tem nos dado livramentos, muitas vezes nós não vemos, mas nós sabemos que o Senhor tem nos livrado. Nós vivemos em épocas para nós de paz, então eu sei que há livramentos, sei que o Senhor está cobrindo as nossas vidas, eu sei disso, Pai, eu tenho essa certeza. E também sabemos dos livramentos que nós vemos, livramentos de acidentes. Nós, se fosse para falar aqui, nós ficaríamos um vídeo de 3 horas falando dos livramentos que nós tivemos agora, nessa semana, neste mês, muitos livramentos, e eu louvo o Senhor, Pai. Obrigada pelos livramentos, obrigada, Senhor, pela provisão, gratidão pela provisão, pelo ânimo. Eu sei que é um ciclo, né? O Senhor nos dá, o Senhor consome a nossa fé, o Senhor nos faz ter mais fé. Enfim, é um ciclo de cultivo da nossa fé. E eu louvo, agradeço em nome do Senhor Jesus, Pai. E Pai, ao fim do ano, eu quero agradecer por cada irmão que ouve esta leitura, que o Senhor anime a cada um, que o Senhor entre com a sua provisão, que o Senhor entre, Pai, com a tua mão poderosa em cada situação que ainda está por resolver, Pai, porque o Senhor tem a melhor resolução.
o que o Senhor faz é melhor em tudo, em todos os sentidos. Então, em nome de Jesus, Pai, que esta casa seja casa de adoração, casa de oração, esta casa que nos ouve através deste representante é você. Você, meu irmão, que tem me ouvido, a sua casa seja casa de bênção, casa de oração, casa de adoração a esse Deus, casa de prosperidade, em nome de Jesus e principalmente, Pai, que neste ano, Pai, seja a nossa casa a casa de relacionamento perfeito com o Senhor. Prepara o nosso coração, como lemos na sua palavra, para que nós possamos te buscar e te adorar e te engrandecer, dar todo o louvor como o Senhor merece. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe a sua vida, uma virada de ano maravilhosa, e o desejo do meu coração é esse mesmo, que neste 2025, que nós tenhamos um relacionamento mais profundo, mais profundo, mais profundo com o nosso Pai que está no céu. Amém? É o que eu desejo, tá? Porque estando ligados a Ele, todas as coisas se desenrolam, ok? Todas as coisas vão fluir melhor. Como na passagem de Ezequiel 47, quando o Senhor então leva Ezequiel, né? E pega ele pela mão e leva, né? Neste rio que podia ser atravessado andando, né? Como se fosse um riacho, mas à medida em que ele vai entrando mais fundo, mais côvado, ok? Então aquilo batia no seu tornozelo e depois essa água ela começou a bater na cintura dele, no joelho, na cintura, e posteriormente ele relata que ele não conseguia mais andar, nem se movimentar de forma com o controle dele, ok? Era tão profunda que só podia se atravessar a nado, ok? Então, quando nós estivermos com este aprofundamento do relacionamento com o nosso Deus, com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo, nós não vamos mais ter esse controle da nossa vida, mas por outro lado as coisas vão fluir com mais facilidade. Quando você está a nado, você é mais rápido do que andando num riacho, né? Num lago, etc. Ok? O nado é algo mais eficaz. Enfim, o desejo do meu coração estar nestas águas profundas, amém? Então, Deus abençoe a sua vida, um feliz ano novo e a gente se vê então no próximo vídeo, tá bom? Deus abençoe e fique na paz.